que fala justamente isso, desse avanço, desse progresso constante da ciência e da religião. Mas tanto a ciência como a religião, ele só pode evoluir quando o homem evolui. Então Moisés, se vendo cercado de povos selvagens, que não tinha nada de espiritual, era necessário falar uma linguagem que o povo conhecia e compreendia. E que linguagem é essa? Do holocausto, do sacrifício. Então é muito mais fácil fazer com que a pessoa sinta quando perde um boi, uma vaca, porque vai para o sacrifício, quando comete um pecado, do que falar em Deus de amor e de justiça. Então o povo da época dele estava preparado para o castigo, para a penitência, para o sofrimento. Então por isso que a linguagem de Moisés é uma linguagem mais de destruição. Por que de destruição? Porque no mesmo tempo que tem os 10 mandamentos, que é um ensinamento bonito e sublime, não matarás, um pouco depois da lei mosaica a gente encontra a lei do extermínio, que tem que se matar os povos rivais, que Deus, o Senhor dos Exércitos, quer o bem e a felicidade para o povo hebreu, e todos os outros povos tinham de se submeter à vontade do povo hebreu. Então essa era a linguagem que Moisés tinha de falar para o povo, uma linguagem que o povo aceitava. Quando se falava que a pessoa teria um ganho material, um crescimento material, a nação, o povo teria um crescimento, o povo prestava atenção. Então não adiantava nada não matar, não roubar, não falar mal do próximo, não mentir, honrar pai e mãe. Não adiantava nada do outro mandamento, dos 10 mandamentos, se o pessoal não conseguia compreender sem um castigo, por que ele teria de seguir aqueles mandamentos. Jesus já trouxe para a humanidade um avanço gigantesco. Qual foi o avanço de Jesus? Ele já começou colocando Deus como Pai. Até então, Deus era como se fosse o Senhor das guerras, um general, aquele que ia na frente do povo hebreu para combater, para guerrear, para destruir qualquer nação inimiga que viesse contra o povo hebreu. Então, na visão de Jesus, Deus é Pai. Isso significa que se Ele é Pai, quem é o Filho? Todos nós somos filhos. E quando a gente para e pensa sobre isso, a gente percebe que um pai não pode abençoar o filho e amaldiçoar outro, não pode castigar um filho que não cometeu erro, e abençoar o outro que comete erros. Então, por uma questão de justiça, o pai tem que ser bom para todos os filhos. E nessa condição, Deus sendo pai, nós somos irmãos, uns dos outros. E nessa condição todos nós somos iguais. E sendo iguais, não tem porquê uma nação guerrear contra a outra, uma pessoa brigar com outra. Porque nós temos, pelo contrário, de nos ajudar, nos amar, nos respeitar. Muita coisa que Jesus falou não pôde ser entendido na época de Jesus, porque o povo da época dele não compreendia uma vida futura, uma continuidade da vida. O Espiritismo trouxe essa última chave, a reencarnação. Então nós sofremos hoje porque agimos errado ontem. Nós sofreremos amanhã, até em outras vidas, se não agirmos corretamente hoje. Nós temos consequência, o amanhã existe. Se eu gasto todo o meu dinheiro hoje, amanhã eu fico sem dinheiro. Se eu tenho comida para um mês, se eu como tudo em um dia, em 2 dias, uma semana, eu vou passar o resto do mês com fome. Então eu tenho que pensar sempre no amanhã, economizar, administrar para não me faltar. Certo? O que me chama mais a atenção dessa parte aí é a insignificância de uma formiga, a insignificância do coral, a insignificância do grão de areia. Mas como ele mesmo coloca, se não houvesse os grãos de areia, não teríamos as montanhas, porque a soma do pequeno faz o grande. E isso é muito importante para nós, porque nós, nesse mundo globalizado, nós queremos aparecer. As crianças já têm Facebook e, de certa forma, já têm os seguidores dela, os fãs dela. E quando a gente começa a observar, nós temos uma sede muito grande de aparecer. Nós gostaríamos de que nosso trabalho chamasse a atenção do mundo, fosse revolucionário, fosse aquele trabalho que influenciaria outras pessoas. E aí a gente se depara com uma realidade, um professor, por melhor que seja, sempre tem um outro professor melhor. Um desenhista que seja primoroso, sempre aparece um outro desenhista que desenha um pouquinho melhor. E assim a gente vai observando que nossa obra chega a ser medíocre algumas vezes em comparação de outras pessoas. E aí a gente se desvaloriza.
pensa que nós não somos capazes de fazer, porque todo mundo pode fazer, um grande número de pessoas faz, e nosso trabalho perde sentido. Por que eu vou postar um vídeo no YouTube que vai ter 20 visualizações, enquanto o outro lá está postando um vídeo que tem 2.000 visualizações? Se eu for escrever um texto, meu texto é insignificante em comparação de um físico, de um químico, as obras de André Luiz, as obras de Chico Xavier, que tem um valor moral elevado. Então a gente olha para o todo e vê, mas meu trabalho não é nada, não significa nada. Porém, se não houver a gotinha d'água, não temos oceano. Se não tiver o grãozinho de areia, nós não temos a montanha. Então, a nossa parte pode ser insignificante, mas está ajudando alguém, está influenciando alguém. Nós temos que lembrar que nós estamos sendo sempre vistos. Mesmo que a gente não perceba, ao nosso redor temos uma nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Materialmente falando, por exemplo, as crianças. Se eu começo a desenhar aqui, alguém vai ver, vai se interessar, vai tentar copiar, vai tentar fazer igual, e daqui a pouco, mesmo que eu não seja o melhor desenhista do mundo, a minha influência faz com que outras pessoas queiram desenhar também. E daqui a pouco, olha só, uma alegria para o artista, uma alegria para o professor, um professor correto, é ver-se superado pelo aluno. Que esta é a beleza da coisa. Não é o professor sempre ser um bambambam, porque se fosse assim, a evolução decairia, porque se ele sempre fosse o máximo, todos os alunos que viessem depois dele, que se tornasse professor, seria menor que ele, menor que ele, menor que ele, quando chegaríamos a um ponto que seria todo mundo burro, inculto. Não, pelo contrário, a alegria de um professor verdadeiro é ver-se superado pelo próprio aluno. E isso é muito bom, é fantástico, tá? Não que um queira superar o outro, mas que todas as obras sejam valorizadas, porque nós estamos sendo vistos pelos parentes, pelos amigos, pelas pessoas desconhecidas que olham o nosso trabalho, seja o que for. Fazer um bolo, fez o bolo só para a família, não importa. Se o nosso trabalho é só em prol de uma pessoa, por mais insignificante, aparentemente, que seja essa pessoa, nosso trabalho é importante, porque ajudou uma pessoa. E tenho certeza do seguinte, que o trabalho insignificante ele se multiplica. Sócrates ele não escreveu nada, em vida não escreveu nada, mas ele deu aula, ele conversou com as pessoas. Entre as pessoas que ele conversou, entre as pessoas que ele ensinou, poucos discípulos começaram a escrever e falar sobre as lições de Sócrates. Hoje Sócrates é considerado um dos filósofos mais inteligentes do mundo, porque falou uma frase memorável: só sei que nada sei. E isso até hoje repercute na mente de outros filósofos que começam a elaborar pensamentos em cima dessa frase simples. E aí, quando a gente pensa sobre qualquer assunto, nós crescemos, evoluímos, tá certo? Então, por mais insignificante que seja o nosso conhecimento, por mais significante que seja a nossa capacidade, mesmo vocês duas aí, estão influenciando outras crianças e outras pessoas que estão vendo o trabalho de vocês. Madre Teresa de Calcutá falava justamente disso, que o trabalho dela era insignificante. Mas sem o trabalho dela, muitas pessoas passariam fome, teriam frio, não teria a coberta, o agasalho, mães não teriam leite para dar para os filhos, porque elas não teriam alimento para elas. Por mais significante que seja o nosso trabalho, ele tem repercussão. Jesus, quando esteve na Terra, foi acompanhado pela multidão, mas foi compreendido por 12 discípulos, 12 apóstolos. Jesus também não escreveu nada. Porém, o que se falou dele depois, o que foi escrito sobre esse homem, né, nós não temos material na terra para colocar tudo que foi feito, tudo que foi dito a respeito de Jesus. Tanto é que as obras sobre Jesus ainda existem e são criadas diariamente. Então nós temos, por incrível que pareça, que o pequeno chega-se ao grande e o insignificante chega ao infinito. Então a nossa obra ela vai ser reconhecida talvez nem na nossa geração. Pode ser que ela venha a ser reconhecida, se for um dia reconhecido, que isso também não importa, daqui a 100 anos, 200 anos, 1000 anos. E se formos esquecidos, qual o problema disso também? Quantos escritores bons da língua portuguesa, língua brasileira, não são lembrados, não são estudados, os livros não são mais produzidos, publicados, simplesmente caíram no esquecimento. Quantos artistas de Roma, a gente não sabe nem o nome. Qual era o nome do grande poeta de Roma? Alguém sabe algum? Ninguém sabe mais.
nem da França, nem da Itália. Aqui, brasileiro, talvez um ou outro saiba o nome de algum poeta. Nós temos grandes nomes da nossa literatura que são esquecidos também, porque isso não é importante. Agora, importante para nós é quem está comendo com a gente no nosso almoço, quem está conosco no jantar, quem está lavando a nossa roupa, quem faz o nosso pão na padaria. Erro nosso, a gente não sabe quem é que está fazendo, a gente chega lá e compra o pão. Mas essa pessoa é importante para nós, porque se ela não existir, nós não temos o pão. Se o cara lá da mercearia não vender a comida para nós, como é que a gente vai se alimentar? Eu não sei fazer uma lata de sardinha, e não tem como pescar uma sardinha. Aqui em Brasília é muito complicado. Alguém tem que pescar, transportar, vender para que eu possa comprar. Tá? Então todas as pessoas são importantes para nós, e as mais importantes mesmo é aquelas que temos um contato no dia a dia. Essas têm que ser muito mais valorizadas. Então, fixando nesse ponto, nós não somos insignificantes. Podemos passar uma vida medíocre aos olhos da sociedade, mas se tivermos um filho e cuidarmos desse filho, e esse filho se transformar em um presidente, um senador, um médico, um enfermeiro, um gari, não importa a profissão, se transformar num homem de bem, já valeu a nossa encarnação. Porque da nossa educação vai nascer um ser que vai influenciar as gerações futuras. Se eu dei uma boa educação, meu filho vai ser bem educado, que vai ter outros filhos bem educados. Se eu sou mal educado, trato mal as pessoas, nessa má educação minha, esse vício, esse desequilíbrio também afeta a vida de muitas pessoas. Então nós temos que botar uma coisa sempre na nossa cabeça. Somos importantes. Podemos não ser reconhecidos, mas nós somos importantes. Certo?